A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus possa estar abençoando esse dia de segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, aproximando aí o Natal. E temos uma palavra hoje no livro 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Mas antes que eu leia a palavra, vai se inscrevendo aí no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações das lives, dos louvores, das orações e compartilhe. Assim também é um modo de você estar ajudando a ganhar almas para o Senhor. Porque eu estou fazendo aqui a oração no YouTube. E aí eu já estou alcançando você, né? Aí você compartilhando no seu grupo de WhatsApp, Facebook, nos seus grupos, nos seus amigos, na própria comunidade do seu canal, essa mensagem vai alcançar mais pessoas. E assim vamos ganhar mais almas para o Senhor. Esse é o objetivo dele. Para que nós, profetas do Senhor, profetize a boa nova, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebe que Cristo Jesus está em você? A não ser que tenham sido reprovados. É uma palavra bem forte, né? Mas ao mesmo tempo ela edifica, né? Então nós temos que nos auto-examinar. Por quê? Porque a pessoa que está do seu lado, ela não pode estar te examinando, porque ela não sabe o que passa na sua cabeça. Ela não sabe dos seus pensamentos. Talvez ela não sabe da dor que você esteja passando. Talvez ela não sabe do deserto que você tem enfrentado. Então, a gente tem que nos examinar a nós mesmos. O nosso pastor da igreja, ele pode estar dando uma palavra de conforto, pode estar orando por você. Mas quem sabe o que você está passando é só você e Deus. Então, não é sempre que o conselho humano ele é preciso na nossa vida, né? Eu já passei por situações que eu não contei para ninguém, só fica entre eu e Deus. Porque se eu contar para outra pessoa, ao invés de essa pessoa me ajudar, às vezes ela vai compartilhar a minha dor com outros e o problema só vai aumentar, né? Então, às vezes a gente erra quando a gente tem uma dificuldade na vida e a primeira pessoa que a gente procura é o pastor da igreja, é uma irmã da igreja, é um irmão da igreja, e isso é errado. Primeiro, você tem que examinar a si próprio, ver o que tá fazendo você afastar do Senhor, o que estava fazendo para você ter dificuldade. Às vezes você não está em comunhão com o Senhor, né? Então é a maneira segura e eficaz é você se examinar a si próprio e depois procurar Jesus. Fecha a porta do seu quarto, se ajoelha, se rende aos pés dele, se diminui, coloca a boca no pó, que você vai ter a resposta exata. Amém? E aí, em terceira opção,
aí que você vai estar pedindo para as irmãs da igreja, para os irmãos da igreja, para o pastor estar orando por você. Amém? Aceitar Jesus. Gente, a questão da gente aceitar Jesus, às vezes a gente chega para uma pessoa e fala assim: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A pessoa vira para a gente e fala assim: não, eu aceito sim. Eu sempre aceitei Jesus. Mas aceitar Jesus não é de qualquer maneira. Quando você aceita Jesus, você tem que abrir um espaço dentro do seu coração para ele morar dentro. Você falar que aceita ele, mas da boca para fora, e ele não ter espaço para ele estar dentro de você, não adianta nada. Então, quando a gente fala em aceitar Jesus, é uma responsabilidade, né? É um compromisso, é um casamento, é uma aliança que você está fazendo com o Senhor, né? Principalmente os nossos irmãos católicos, quando a gente vai pregar para eles, é a primeira coisa que eles falam: não, eu aceito Jesus sim, né? Mas no outro dia está procurando Maria, Pedro, João, né? Antônio. E essas pessoas não vai poder ajudar. Maria, ela foi concebida a ser mãe de Jesus, mas não a ser santa. Então ela não vai poder te ajudar em nada. A mesma ajuda que eu preciso, que você precisa, ela também precisa, né? Então, o único, a Bíblia fala clara, o único e suficiente Salvador, né? Se os santos, né, levantado pelo catolicismo, realmente pudesse nos ajudar de alguma forma, estava na Bíblia, para que a gente procurasse Maria, José, João, Pedro, né? Todos os santos. Mas não tá, não é? Mas não tá. E tá na Bíblia sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, né? Então, não adianta você procurar o pastor da sua igreja, não adianta você procurar Nossa Senhora Aparecida, não adianta procurar a Imaculada Conceição, não adianta procurar Nossa Senhora da Abadia, não vai poder fazer nada. Elas também estão precisando de Deus, a mesma coisa de nós. Não tem diferença. E quando for recitar orações ao Senhor, também não é de qualquer maneira. As nossas orações ao Senhor nem precisa que a gente abra a boca, e sim o coração. Às vezes a pessoa pensa que orar alto, aí é que Deus vai escutar. Mas na verdade a sua voz nem precisa sair. Você pode orar em pensamento, é a mesma coisa. Deus, ele sabe do nosso pensamento. Então não precisa você orar alto, gritando. Às vezes acontece de eu gritar sim, mas é quando eu me encho muito do Espírito Santo, aí não tem como segurar. Mas não que isso seja necessário para Deus ouvir. Amém? O íntimo da gente com Deus, ele se renova a cada dia que você ora com o coração. Porque se você orar da boca para fora, Deus, ele não vai ouvir. Por quê? Porque ele não ouve a sua voz. Ele ouve o seu coração. Então você pode estar no seu trabalho, você pode estar na rua, você pode estar dirigindo seu carro, você pode estar fazendo compra, viajando,
em qualquer lugar que você esteja, você pode estar orando ao Senhor em pensamento e Ele está escutando. E as pessoas que estão em volta não precisam escutar a sua oração. Por isso que a palavra diz que quando buscar o Senhor, busque em secreto. Então, secreto até da família. Não precisa você chamar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, sua tia, seu sogro, sua sogra, para orar, não. Tranca dentro do seu quarto e faz a sua oração. Se não tiver como, se tiver muito barulho, vai lá para o meio do mato. Se for na cidade, vai para um lugar da cidade que seja mais calmo, que não passa carro, que não passa ninguém. Deus, Ele quer ter intimidade separada entre eu e Ele, você e Ele. É isso que Deus quer. E é isso que Ele ouve. Nosso Senhor, Ele é Rei para sempre. Uma vez fazemos isso, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Tá vendo aí? A própria palavra aqui confirmando o que eu estou transmitindo para vocês da minha forma humilde. E eu não leio Bíblia para isso. Eu leio apenas o versículo. O resto é Deus que me dá. Todas as outras palavras que saem da minha boca é que Deus coloca no meu coração. E você tem que testemunhar o amor de Deus para com as pessoas. Então, quando eu disse lá no início da oração que é importante compartilhar a palavra de Deus, é porque você está testemunhando o amor de Deus. Eu não estou aqui fazendo essa manhã de oração apenas por fazer. Né? Não precisava, eu podia fazer ela sozinho. Mas tem muita gente que precisa estar escutando essa palavra. Muitas almas serão salvas através dessa palavra. E Deus lá em cima, Ele vai estar aumentando as minhas estrelinhas quando eu chegar lá. Né? Naquele grande dia que Jesus vai vir e está próximo, né? Ele vai vir até as nuvens para buscar a sua igreja, que somos nós, né? E quando a gente estiver diante de Deus Pai, todos nós vamos receber os nossos galardão conforme a nossa obra. Agora, a nossa obra, ela não salva, tá? Você pode pregar, você pode jejuar, você pode orar e curar as pessoas. Tudo isso você pode fazer. Mas isso não salva a sua alma. O que salva a sua alma é o seu coração. E lá em diz assim, Romanos 8,16 diz assim: examina-se hoje o seu coração e permite que o Espírito Santo mova em você e decida permanecer em Cristo para sempre. Tá vendo aí, gente? Então a gente não perde nada. A gente só tem a ganhar quando a gente abre o nosso coração a Deus, né? Mas tem que ser em verdade, né? A gente tem que fazer prova disso. Você tem que andar diferente. Você tem que falar diferente. Porque se for para ser igual às pessoas que estão no mundo, então não perca tempo em buscando a Deus, porque não dá para adorar o mundo e adorar Deus ao mesmo tempo. Ou você adora o mundo ou você adora Deus. Se você for fazer os dois,
você não vai conseguir nenhum deles. É desse jeito que fala a palavra do Senhor. E eu estou aqui trazendo o que o Espírito Santo está me mandando, né? Olha só, Jó, né? Jó derrotou Satanás, né? Satanás, ele é um anjo muito poderoso. É um anjo muito poderoso. É só o anjo Gabriel, né? Demais anjos que tem muita força, que tem muito poder, que consegue uma batalha com Satanás, né? Mas Jó, né? Um simples humano igual eu e você, comedor de arroz e de feijão igual a gente, ele derrotou Jó. Jó derrotou ele. Por quê? Porque Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, né? E Jó tinha Deus no coração, né? Então, o diabo chegou para Deus e falou que ele conseguia pegar o Jó para ele, que ele só estava servindo a Deus porque ele tinha uma boa vida, fazenda, gado, né, família e as demais coisas. Deus falou, beleza, pode ir lá e pode tomar tudo dele, eu deixo. Porque se Deus não deixasse, Satanás não ia conseguir, né? Mas Deus permitiu. Falou, pode ir, pode tomar tudo dele, eu confio. Eu confio no filho que eu tenho. Então, simples Jó, e você também, que está aí do outro lado, você pode ser um Jó. Você também pode vencer o Satanás, né? Não precisa que venha um anjo de poder lá do céu para vencer Satanás, não. Você vence ele. Deixa ele, se Deus deixar ele entrar na vida da pessoa para testar se a pessoa é de Deus mesmo, você perde tudo. Não tem problema não. Você fica sem comida, sem casa, sem carro, sem emprego, mas não fica sem Jesus. Aí você venceu ele. Quando você passar tudo isso e ele vê que realmente ele não consegue te derrotar, ele vai te largar de mão. Mas muitos não são como Jó. Quando perde um relógio ou um celular, já despreza Deus. Quando não tem o pão de cada dia na mesa, põe a culpa em Deus. Quando adoece, fala que Deus não está com ele. Mas às vezes você está sendo testado, assim como Jó foi. O Jó hoje em dia é uma alma, né? Está vivendo em espírito, ele deve ser um anjo. Mas nós ainda estamos aqui humano. Então Deus, ele pode provar qualquer um de nós. Na doença, no desemprego. Pode deixar que Satanás nos incomode para ver se a gente realmente acredita nele. E se a gente realmente tem ele como único e suficiente Salvador. Então os nossos bens materiais, ele não pode estar acima dos nossos bens espirituais. Os bens espirituais, eles são muito mais importantes do que os bens materiais. Por quê? Porque eu tenho um carro velho, mas tenho, né? Se eu perder ele, eu não vou perder a minha salvação. Se eu perder a minha casa, eu não vou perder a minha salvação. Mas se eu perder a minha salvação, aí sim eu estou perdendo tudo.
Porque além de que quando eu morrer, né, eu não vou levar nada disso que eu tenho e ainda não vou para o céu. E infelizmente 80% das casas de orações dessa terra, elas estão corruptas. Elas estão colocando os bens materiais acima dos bens espirituais, né? Quantas igrejas aí que fica cobrando dízimo das pessoas, que fica vendendo salvação, que fica vendendo oração? Ah, faz essa campanha de você dar R$1.000 que você vai conseguir o que você quer. Beleza, você pode conseguir, mas será que é Deus mesmo que está aí por trás? Porque Jesus, quando ele veio aqui na terra, quando ele morou aqui nessa terra onde nós mora, não relata em nenhuma vez que ele tenha vendido oração. Não relata nenhuma vez que ele cobrou dízimo e oferta de alguém. Até hoje eu não encontrei na Bíblia. E não tem. Então hoje a palavra de Deus, ela virou um comércio. Ela virou uma feira. Quando você vai em certas casas de orações, ou talvez até aqui na internet, tá lá já de cara o Pix. Então assim, eu tô com dor de cabeça, faz um Pix aí de 100. Aí sua dor de cabeça vai passar. E às vezes passa mesmo. Mas pode ser Satanás. Pode ser o diabo que está curando você, ele também cura. Essas figuras que fazem aí da imagem do diabo é completamente diferente. Eles pintam o diabo aí com chifre, com a cara de monstro, e ele não é assim não. Tá? Ele é uma pessoa muito bem apresentável. Muito bem vestido e fala muito bem. Ele tem o poder de manipular até os seus pensamentos. Se você não vigiar, quando você acordar, ele já entrou na sua vida e você já está com ele. Então a gente tem que estar em constante oração e pedindo misericórdia a Deus, e a cada dia mais se apegando a Deus, para que não tenha brecha para Satanás entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, no nosso emprego. A gente tem que pedir isso, gente. Não é essas orações, essas campanhas aí de estar ganhando as coisas, não. Essas coisas que ganha aí, às vezes nem é Deus que está dando, e não é suficiente para a nossa vida. É suficiente para a nossa vida enquanto estamos aqui. Mas quando nós partimos dessa vida, já não é suficiente mais. Então, suficiente para nós é Jesus, que é para hoje e sempre. Amém? Então vamos estar orando por essa palavra. Pai Santo, Deus amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra do dia de hoje. Que o Senhor possa estar curando e abençoando fisicamente e espiritualmente. Que o Senhor possa estar visitando os presos nos presídios, os doentes nos hospitais. Possa estar visitando os nossos representantes governistas, nosso presidente que se encontra doente, os governadores, deputados, para tocar no coração deles, para eles não se corromper ainda mais do que já estão, e pensar em nós que os elegemos aqui na terra para nos representar. E que todo mal que Satanás leva para a minha vida ou para a sua vida seja repreendido agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E até amanhã com mais uma manhã de oração.
Fiquem todos com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E todos digam amém.